Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez aqui para trazer mais uma reflexão bíblica da palavra do Senhor Jesus Cristo. Hoje é sábado, né? Já 30 de janeiro de 2021. Aqui é a pessoa do pastor Edson, da obra missionária para todos, Construindo Shalom, Conexão Manaus, Brasil. E hoje eu quero trazer mais uma reflexão voltada à questão do poder da palavra profética mediante a presença de Deus. O poder da palavra profética mediante a presença de Deus. Esse é o tema que eu vou estar trabalhando por esses dias. E tirar algumas reflexões voltadas à questão desse tema. Porque nós sabemos que o poder da palavra profética, mediante a presença de Deus, ela funciona. Com certeza funciona nesta situação que nós estamos vivendo hoje, voltada a esta tempestade que nós estamos passando, essa aflição que todo o mundo está passando na questão desse vírus. Mas graças a Deus que tudo está passando. Com certeza vamos chegar ao final dessa jornada e vamos estar de pé para glorificar e bendizer o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas essa reflexão que eu estou trazendo nessa tarde é para reforçar você que é crente em Jesus Cristo, você que está na presença de Deus, você que não está na presença de Deus e você que quer adentrar dentro de uma intimidade maior com Deus ou quer utilizar a ferramenta que você já recebeu de Deus e não sabe como utilizar essas ferramentas. Sabemos que todos os dons espirituais que foi derramado na nossa vida são ferramentas espirituais que nós devemos utilizar dentro do campo missionário, porque nós fomos chamados para fazer uma grande obra, ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Mas precisamos utilizarmos as ferramentas que Deus proporcionou nas nossas vidas. Então, a palavra, o poder da palavra profética mediante a presença de Deus é uma ferramenta poderosa para a gente utilizar dentro do campo missionário. E eu quero usar o livro de Atos, capítulo 3, capítulo 3 de Atos. E eu quero usar esse texto voltado à questão daquele coxo que estava ali na porta daquela igreja. Na porta da igreja. Sabemos que tudo que acontece debaixo desse planeta Terra, a igreja de Cristo, a noiva do Senhor Jesus Cristo, tem que estar atenta e tem que fazer com que as coisas melhorem ao nosso redor, porque nós temos compromisso de orarmos pela nossa nação, orarmos por nosso vizinho, orarmos por nossos governantes, para que a gente possa ter uma vida melhor. Não podemos encruzar os braços e achar que tudo que está acontecendo, os governos é que tem que resolver, ou cada um individualmente tem que resolver. Não, nós não podemos ser pessoas egoístas. A igreja ela tem a responsabilidade de agir também nessa situação. Utilizar as ferramentas que foi recebido do Senhor Jesus Cristo. Utilizar essas ferramentas, usar elas para que a gente possa obter algum benefício no sentido espiritual nas nossas vidas e na vida dos nossos semelhantes. Então, no livro de Atos, capítulo 3, narra a história de um coxo. E esse coxo,
Desde a barriga da sua mãe, ele já foi gerado nesse sentido de coxo, com essa deficiência. Ele já foi gerado desta maneira. Existe uma diversidade de coxo, tem muitos significados sobre coxo, tem várias formas de coxidão. Mas essa forma aqui, que está em Atos capítulo 3, fala que foi um tipo de coxidão que o indivíduo não tinha como se locomover. Ele era parado, não andava não, ele não conseguia andar. Então ele era coxo das pernas. Não andava, não, era como se fosse uma pessoa paralítica. Era como se fosse uma pessoa que não tinha como andar, de maneira nenhuma. As pessoas é quem tinha que levar ele até determinado lugar, se ele quisesse se locomover. Então, o texto sagrado fala que todos os dias ali, a sua família ou conhecidos, eu não sei, levavam ele até a porta daquele tempo chamado Formosa. E era uma igreja onde o povo congregava, onde o povo adorava a Deus, onde o povo comungava a sua fé cristã. E sabemos que ali, olhando para esse texto sagrado, aquele coxo já nasceu com aquela deficiência, e naquela época, na época dele, não tinha os benefícios que hoje as pessoas que têm deficiência física recebem. Naquela época não tinha. A pessoa tinha que apelar para pedir esmola, né? Hoje tem alguns aí também que tem algumas deficiências físicas que não recebe também benefício do governo, já correu atrás e não recebe nada. E muitas vezes vai pedir esmola, e também as pessoas já estão tão frias, o amor esfriou, que muitas vezes essas pessoas não recebem os seus devidos cuidados. As pessoas não estão mais ofertando, dando esmola nesse sentido, não, são poucos. Então a sociedade em geral, ela está dessa maneira. Até praticamente nós de igreja, na fé em Jesus Cristo, muitas vezes estamos frios. A pessoa passa por nós com a deficiência, ou alguém levando ele com aquela deficiência numa cadeira de rodas, ou num carro, seja lá como for, e aí pede uma ajuda a nós, muitas vezes nós não damos, não. No sentido financeiro, não. Alguns vão falar, vou orar, mas quando eu estiver lá no altar, quando eu estiver de boa, sossegar lá, eu vou apresentar aquela pessoa. Mas não tem aquela ousadia de aproveitar aquela oportunidade com a autoridade que Deus deu, com aquelas ferramentas maravilhosas que Deus deu, e chegar lá e lançar uma palavra profética mediante a presença de Deus e o milagre acontecer. Porque a pessoa não tem confiança. A pessoa não tem a confiança que verdadeiramente ele vai chegar lá, vai orar e aquele milagre vai acontecer. Ou ele lançar uma palavra profética mediante a presença de Deus gloriosa e vai acontecer, porque a pessoa fica incrédula relacionada a isso. Então, o poder da palavra profética mediante a presença de Deus, ela funciona. Agora, se não tiver a presença de Deus, não vai resolver. Porque muitas vezes você lança a palavra profética, né? Mas ela não tem uma presença de Deus. A presença de Deus não está naquela palavra que você está lançando. Então não vai funcionar. O poder da palavra profética só funciona mediante a presença gloriosa de Deus, a presença do Espírito Santo, a presença de Jesus. Não vai fazer efeito nenhum. E aqui nós vemos que aquele homem, ele era dependente das outras pessoas para levar ele até a porta do templo. Então, ele era coxo, já foi gerado na barriga da mãe coxo, era dependente de outros para poder levar ele até aquela porta da igreja. Tinha mais de 40 anos que ele vivia naquela situação ali, né? E ele era colocado na porta da igreja todos os dias.
todos os dias naquele horário de 3 horas da tarde, porque a hora nona, no sentido original da palavra, é 3 horas da tarde. Então, todo dia naquela campanha é como se seja uma campanha hoje. Hoje nós vemos tarde da bênção, tarde do milagre, é mais ou menos assim. Então, toda naquela hora nona, que era a hora da oração, eles iam lá e colocavam aquele coxo na porta da igreja. E o que me chama a atenção é que nenhum daquela igreja, nenhum que congregava naquela igreja, teve a ousadia de colocar esse coxo para dentro da igreja. Não colocar no sentido físico, mas colocar no sentido de orar por aquele coxo e ele ser curado. Nenhum daqueles que congregavam ali não teve essa ousadia. Teve que Deus enviar de fora 2 missionários chamados Pedro e João. Eu posso classificar como missionário, né? O apóstolo Pedro e o apóstolo João, ou o discípulo, né? João e o discípulo Pedro, mas que era homem de Deus, vamos colocar que seja um missionário. Então Deus teve que trazer aqueles 2 missionários até aquela igreja para poder resolver a situação daquele coxo que já tinha mais de 40 anos naquela situação. Então eu creio que desde pequenininho, mesmo quando se entende com gente, o povo já colocava ele na frente daquela igreja, tentando um milagre. Então, como ele entendeu, sei lá, deve ter começado mais ou menos a pedir ali esmola com seus 10 anos, 12 anos, por aí. E aí as pessoas, depois que apresentava a criança, acho que era mais ou menos, era com 12 anos que apresentava as crianças. Não sei, naquela época. Eu sei que dá para você entender que mais ou menos nessa faixa de 12 anos ele começou a pedir esmola. Tinha mais de 40 anos, então ele tinha praticamente uns 30 anos ali que as pessoas colocavam ele naquela porta da igreja. Aqui diz que tinha mais de 40 anos naquela situação. Agora eu não sei se mesmo do nascimento, se o povo ia lá e colocava aquele homem naquela situação. Eu sei que colocava ele e aquelas pessoas ficavam ali observando ele, porque ele não poderia ficar só. Então dá para entender que mesmo de bebê, o povo ia para lá, colocava ele ali na porta da igreja, esperando alguma coisa diferente, mas só recebia esmola. Olha lá, naquela época. Então você vê que Pedro e João, eles levavam uma vida de oração. Então todo naquele horário de 3 horas da tarde, o apóstolo Pedro e João iam orar lá no templo chamado Formosa. E eu sei que eu acho que foi a primeira vez que eles foram orar naquela igreja. Como seja um missionário que vem conhecer um local e aí vai visitar aquela igreja. Porque não dá para entender que todos os dias Pedro e João iam para aquele templo e ver aquele coxo naquela situação e não ter resolvido. Não dá para entender. Depois de 30 anos, alguns tempos, eles tomam a iniciativa. Não. Aqui dá para entender que foi a primeira vez que Pedro e João foi visitar aquela igreja, o templo de Formosa, e quando viu aquele coxo na porta daquela igreja aí, eles não aceitaram aquela situação. Quer dizer, eles usaram o poder da palavra profética mediante a presença de Deus, porque a presença de Deus estava na vida do apóstolo Pedro e João, porque eles levavam uma vida de oração, tinha intimidade com Deus, né? Tinha crédito com Deus e tinha o Espírito Santo com eles, que já tinha passado pela questão do batismo, já tinha passado pelo Pentecostes, tinha autoridade e fazia a diferença, já estava fazendo a diferença ali. Então você vê, uma pessoa que tem, primeiro, você leva uma vida de oração, segundo, você tem intimidade com Deus, terceiro, você tem crédito com Deus, quarto, você tem o Espírito Santo e em quinto lugar, você tem autoridade. Então, meu filho, com isso, com certeza você pode começar a utilizar essas ferramentas que você recebeu de Jesus. E para poder você ver as coisas grandiosas de Deus acontecerem na sua vida. Olha essa questão aí do coronavírus. A gente não, eu sei que a igreja tem orado, mas a igreja não tem, ela não fez um papel
como fala, igreja significa de dentro para fora. Não, a igreja ficou de fora para dentro. E mal, escondida ainda. As portas da igreja fecharam. E o povo ficaram dentro das suas casas, dentro desse quadro da quarentena, tentando se proteger. Enquanto a sociedade descia à sepultura. Eu creio que se isso tivesse acontecido lá na igreja de Atos, eu tenho certeza que a igreja de Atos dos Apóstolos, ela tinha agido de outra maneira relacionada a este vírus que veio alastrar o mundo inteiro. O que eu percebo é que a igreja, a noiva de Cristo, não estava preparada para exercer o papel de autoridade que recebeu do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele derramou a autoridade sobre as nossas vidas, através da pessoa de Jesus Cristo. Quer dizer, não precisa você ter o dom de cura para poder você chegar, orar e alguém ser curado. Mediante o poder da palavra profética, ou seja, com o poder da palavra profética, mediante a presença de Deus, com certeza você resolveria qualquer situação. É claro que você não ia sair por aí curando todo mundo, porque na época de Jesus, nem todos foi curado, mas que ia amenizar a situação, ia. Pelo menos se a igreja tivesse a ousadia de ter feito uma campanha no sentido nacional, dentro do nosso território nacional, vamos levantar uma campanha aí, 40 dias que vamos passar em casa? Vamos, beleza. Então vamos passar 40 dias jejuando e orando, para você ver se a coisa não tinha sido diferente. A questão é que as pessoas, eclésia, no grego, significa igreja, quer dizer que não resolveu, no sentido da palavra de dentro para fora, não resolveu, a igreja ficou de fora para dentro. E o significado de igreja é de dentro para fora. Por isso que fala, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Aí você diz, mas pastor, quem era esse doido que tinha coragem de sair? As autoridades aí, tudo coisa nova. Se saísse a massa, se a igreja saísse em massa, não tinha como a autoridade ia prender o Brasil inteiro? Onde é que ia caber tanto crente nas cadeias? Então faltou uma autoridade da igreja agir. E agora nós já estamos no final dessa situação. E eu creio que depois que a gente passar por essa situação, tudo bacana, nós igreja precisamos mudar os nossos conceitos. Precisamos mudar tudo relacionado ao nosso culto para com Deus. A maneira de nós adorar a Deus, a maneira de nós pregarmos a palavra, tudo temos que mudar. Não dá para nós continuar naquele mesmo ritmo, mas não. O coronavírus, esse vírus veio para posicionar o homem no seu devido lugar. Mesmo que esse vírus funcionou no sentido fora dos propósitos de Deus, no sentido de que não foi Deus que criou, nem foi o diabo, foi o próprio homem que trouxe essas consequências, mas Deus permitiu e vem permitindo até hoje para que a igreja e todo ser humano tome uma atitude. E aqui nós vemos que aquele coxo já tinha mais de 40 anos naquela situação e Deus não usou multidão não. Deus usou só 2 para resolver aquela situação. Enquanto a igreja, quantos não entravam por aquelas portas e só via lá e se botasse uma moedinha, botava muito. Mas aí esses 2 homens chegaram ali e deram uma ordem àquele coxo, né? Nós não temos nem prata e nem ouro, mas o que nós temos, que é Deus, que é a presença de Deus, receba na sua vida. E diz a Bíblia que aquele coxo, ele se levantou e todos os ossos da parte das pernas se consertaram, voltou normal. E diz a Bíblia que ele entrou no templo, entrou para dentro da igreja, saltando e louvando a Deus e glorificando a Deus. E o povo que estava ali, se você for ver o texto a seguir,
ficaram todos atônitos, ficaram todos apavorados, ficaram todos em pânico, vendo aquele grandioso milagre que tinha acontecido por intermédio de Pedro e João. Que aí o povo já queria partir, já queria adorar a Pedro e a João, achando que eles já eram Deus. E aí eles, não, esse milagre não foi nós que fizemos. Esse milagre aconteceu no nome de Jesus que nós pregamos. Foi a presença gloriosa de Jesus Cristo, de Deus, que levantou este homem, não foi nós mesmos que curamos. E a gente vê que até hoje tinha algumas denominações que o povo adorava até os seus pastores, achando que o milagre vinha deles, e não era. E você vê que depois que o coronavírus apresentou aí, essas igrejas que era curadeira, desapareceram, ninguém vê mais falar, né? Quando voltar ao ponto original, como é que essas igrejas vão se comportar e como que elas vão ganhar pessoas para Jesus? Porque as pessoas vão pensar só, como que nós vamos para uma igreja que fazia aqueles milagres tudo, e chegou uma situação dessa e eles não fizeram nada? Então o povo não vão dar crédito a esses ministérios, não. Esses ministérios de cura que propagou muito, fez muita propaganda, eles vão cair. Eles vão ter que reformular todos os seus conceitos relacionados à questão de milagre, o sobrenatural de Deus, porque não fica difícil para poder continuar os seus ministérios. Por isso que eu estou aqui te apresentando uma reflexão, o poder da palavra profética mediante a presença de Deus. Foi o que aconteceu ali no Coxo de Formosa, na porta daquela igreja. Ali foi um poder da palavra profética. Quer dizer, Pedro e João lançou uma palavra sobre aquele coxo, e aquela palavra entrou dentro do seu DNA, entrou dentro da sua alma, dentro do seu espírito, dentro da sua estrutura, e a presença de Deus gloriosa fez com que aquele homem se levantasse 100% bom, sem nenhuma coxidão, sem nenhum alejo. Aquela deficiência caiu por terra e ele saiu saltando. Como que um coxo salta se ele não tinha nem como nem andar? E diz a Bíblia que ele entrou saltando e pulando e glorificando a Deus. Então aquele coxo, dá para entender em outra linguagem que ele foi batizado com o Espírito Santo. Uma pessoa para pular e saltar, sair já glorificando a Deus, a presença do Espírito estava dentro dele ali. Dá para quase entender que aquele coxo foi até tocado pelo Espírito Santo, foi até batizado. Não vou afirmar isso, mas dá para você entender pelo texto. Só você vai lá em Atos capítulo 3 e você lê lá todo o capítulo 3, entrando até um pouco no capítulo 4, que você vai entender toda essa história. Uma história lindíssima, uma história que eu gosto sempre de narrar, relacionada à questão do Coxo de Formosa. Porque a gente vê que o povo que muitas vezes está dentro da igreja, elas não têm autoridade. E a pessoa, mas está na igreja, tá, mas não tem autoridade. Mas está na igreja, mas não tá. É quase como um ponto turístico, ou um ponto de encontro, um ponto onde vão mostrar suas roupas bonitas, né? Vão mostrar os seus ternos, os seus sapatos, né? As suas belezas, parecendo um shopping, né? Então, tudo vai mudar depois que passar esse coronavírus aí, esse vírus, e a igreja começar a funcionar normal. Tudo vai mudar. Eu creio que aqueles que entendeu a mensagem voltada a esse vírus não vai se manter da mesma maneira que estava, né? Eu já vinha fazendo alguma coisa diferente, agora eu vou ainda multiplicar a maneira que eu trabalhava em questão, porque eu sempre fui duvidoso nessa questão dessas coisas. Nunca, Deus sabe que nunca eu concordei com algo que me empreenda, que algo que não tenha uma saída, é algo que deixa você limitado, que não tem como resolver. Nunca gostei disso, mesmo com criança. Eu sempre tive em mente que tudo tem jeito, toda situação tem um jeito, toda situação tem que ter uma saída. Não existe nada sem saída, mas tem que ter, ou de sim ou de não, mas tem que ser resolvida, ou sim ou não, ou acontece ou não acontece, mas não pode ficar em meio termo em cima do muro, de maneira nenhuma. Então, essa reflexão é para você refletir,
e começar a utilizar o poder da palavra profética mediante a presença de Deus. Porque se a presença de Deus não estiver na tua vida, por mais que você profetize, por mais que você lance uma palavra sobre determinadas coisas, ela não vai ter efeito. Não tem. Vejamos aqui outro exemplo, né? Eu não vou nem citar esse exemplo, deixa para a próxima reflexão, porque eu vou trabalhar muito em cima dessa questão do poder da palavra profética mediante a presença de Deus. Se não tiver a presença de Deus, não vai resolver de jeito nenhum. Mas eu vou voltar atrás, eu vou te citar um exemplo. Você lembra daquele exemplo daqueles homens que foi tentar expulsar aqueles demônios? E disse, olha, os demônios chegaram, ó, Paulo eu conheço, Cicano eu conheço, mas vocês, quem sois? E eles utilizaram o poder da palavra profética, só que não tinha presença de Deus ali. É como eles têm, é como aqueles homens, aqueles jovens lá, viu muitos pregar, viu muitos pregando a palavra de Deus e utilizando a palavra, e eles foi tentar imitar, e aí não conseguiu. A mesma coisa, hoje tem muitos imitadores que quer imitar o verdadeiro pregador da palavra de Deus, quer imitar o verdadeiro pastor, o verdadeiro profeta, o verdadeiro missionário, e eles não conseguem obter resultado. Por quê? Porque existe uma presença gloriosa na vida do missionário, do pastor, do diácono, do presbítero, daqueles que têm compromisso verdadeiramente com o reino de Deus. Há uma diferença. Tem muitos que pregam para ganhar dinheiro, pregam como uma profissão, né? Pregam como seja quase como um comércio, quase como uma empresa. E isso também caiu por terra. Depois dessa situação toda, aqueles que tinham agenda como ser uma pessoa itinerante, eles vão ter que se consertar. Porque acabou esse negócio de agendinha, vou para lá 50 mil reais, vou para lá 100 mil reais, acabou. Isso era como seja um benefício, era como seja um auxílio de emergencial, como esse auxílio que o governo cria. É como Deus só deu esse tempo, acabou o auxílio. Acabou esse auxíliozinho de agenda. Quem quiser vai ter que ser abençoado, né? Ter o seu conforto, mas dentro daquilo que você tem direito verdadeiramente, de ser crente. Porque se não for crente, não tem como, de jeito nenhum. Então você primeiro precisa de intimidade com Deus para poder fazer verdadeiramente o milagre acontecer. Tá bom, meu irmão? Que Deus abençoe. Shalom. Até a próxima reflexão.